Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Já é madrugada, né? São 2 horas da manhã. E estou aqui nesse momento aqui. Estava aqui orando, meditando na palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus revelará algo no meu coração. Ele colocou uma palavra no meu coração que está registrada no livro de Êxodo, capítulo 1, do verso 15 ao verso 21. E eu gostaria de estar lendo e compartilhá-la com os irmãos. E diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-o, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou-se e tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu famílias. Eu quero enfatizar bem esses 2 versículos. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. No 21, o texto diz: e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. O que eu aprendo desse texto, querido, é que essas 2 mulheres, elas tinham tudo para obedecer ao rei. Elas tinham tudo para fazer aquilo que o rei tinha ordenado. Porque, já diz bem o texto, ele era um rei, ele era um soberano, ele era uma autoridade. Ele tinha o poder de mandá-las para a cadeia, mandá-las para a morte. Ele tinha poder para destruir elas de todas as formas possíveis, como um soberano. Porque o que ele queria era exterminar o povo hebreu. O que ele queria era que o povo hebreu não continuasse crescendo. O que ele queria é que o povo hebreu não continuasse a prosperar na terra do Egito. O crescimento desse povo estava me incomodando. O crescimento desse povo estava tirando o sono do rei, ou seja, do faraó. Se nós voltarmos aqui no texto, no versos 8 e diante, a gente vai entender um pouco essa história que diz que 7, diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Para entendermos essa história, precisamos partir aqui do princípio da história que nós lemos. A Bíblia diz que José, no capítulo 37 de Gênesis, ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi vendido para os amalequitas. Ou melhor,
para os ismaelitas, perdão, para os ismaelitas. E a Bíblia diz que agora ele sendo vendido, ele vai ser escravo lá dentro da terra do Egito. E a Bíblia diz que ele agora vai ser comprado por um homem chamado Potifar. E ele vai trabalhar na casa de Potifar. E a Bíblia diz que quando ele está ali, queridos, a sua mulher se afeiçoou grandemente por José. Mesmo José sendo um menino temeroso a Deus, temente a Deus, mesmo José ser um menino que a Bíblia diz que aonde José colocava a mão, onde José colocava as suas mãos, a Bíblia diz que tudo prosperava na casa de Potifar. E Potifar fica muito agradecido, fica muito feliz, porque ter um José, por ter um homem que era um homem de confiança, um homem que era inteligente, um homem sábio, e que ele podia confiar todos os seus negócios. Mas a Bíblia diz que Satanás não ficou satisfeito, e agora ele vai lá e usa a mulher de Potifar para vir tentar tirar José do foco do que ele tinha. Porque o foco que José tinha eram os sonhos de Deus. Ele tinha um foco de crescimento, ele tinha um foco de chegar aonde Deus tinha falado com ele em sonhos. E aí a Bíblia diz que agora, para não resumirmos a história, para entendermos aqui um pouco onde o texto que nós lemos logo no início, a Bíblia diz que agora José agora não cede às tentações. José agora ele corre. Quando ele corre, a Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela fica com as vestes de José nas mãos. Quando José corre, ela grita como se que José tivesse atacado ela. E aí a Bíblia diz que agora ele vai parar no calabouço. E a história conta que ele ficou 13 anos ali dentro daquele lugar, dentro do Egito, sofrendo, sendo escravizado, passou pela casa de Potifar, agora vai para a prisão, fica lá na prisão. Alguns historiadores dizem que ele ficou lá mais ou menos 2 anos e meio, né, preso, dentro daquele calabouço, dentro daquela prisão. E aí vem a honra de Deus, que chega um momento em que o grande faraó tem um sonho, e esse sonho precisava de um esclarecimento de alguém que tinha o conhecimento e a sabedoria do Deus do céu. E aí a Bíblia diz que agora quando José é chamado, José vai, revela o sonho, José conta a interpretação daquele sonho, além de interpretar ainda conta como foi o sonho. E aí a Bíblia diz que agora ele vira o grande governador do Egito, tendo poder somente a menos do que o grande faraó. E a Bíblia diz que agora começa uma grande trajetória, porque aquilo que Deus tinha previsto nos sonhos e que tinha dado a revelação a José, começa a acontecer. Vem a fome sobre toda a terra, vem o tempo, os 7 anos das vacas magras. E aí agora toda a terra começa a ter falta de alimento, e agora são obrigados a descer até a terra do Egito para buscar seus alimentos. E aí a Bíblia diz que agora a família de José, os irmãos de José, eles vão até o Egito para poder comprar alimento, porque na sua terra já faltava alimento. E aí a Bíblia diz que agora, nessas idas e vindas, José cria uma estratégia para poder se fazer, ou seja, ou melhor dizendo, para se apresentar a eles, para dizer para eles: olha, vocês me jogaram dentro de um calabouço, vocês me venderam, mas Deus me colocou aqui nessa terra estrangeira para poder poupar a vida de vocês. E aí nessas idas e vindas, um dia José vai e se apresenta para eles, José vai e se mostra para eles, José vai e diz para eles: eu sou aqueles que vocês venderam, sou aqueles que vocês jogaram um dia dentro de um calabouço. E aí a Bíblia diz, querido, que ele agora pergunta para o seu pai se seu pai está vivo.
E eles dizem que sim. E aí o grande faraó daquela época, que segundo alguns historiadores dizem que naquele momento em que José estava habitando ali, quem governava o Egito era os iquisos, eram pessoas que invadiram o Egito, alguns dizem que eram pastores nômades que invadiram o Egito e se tornaram faraós naquela terra. Mas depois que José recebe essa proposta do faraó de trazer a sua família, o faraó fala para ele, vou dar a terra de Gozen, porque a terra de Gozen é melhor para o pastoreio, não é uma terra boa para a agricultura, mas é uma terra boa para quem quem cria animais, quem cria gatos. E agora ele dá a terra de Gozen para a família de José. E aí agora vem toda a família de José, vem seus irmãos, com suas esposas, com seus netos, sobrinhos, toda a família de José vem. E a Bíblia diz que, se você ler aqui no texto, aqui no versículo 5, do capítulo 1 de Êxodo, diz que todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, já estava no Egito. Então, quer dizer, 70 almas entraram no Egito para habitar ali, ou seja, toda a família de Jacó. Então ali já começa o princípio da promessa de Deus, porque a Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abraão de que que faria dele uma grande nação e que dele descenderia, né, uma grande nação, uma multidão de pessoas, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, seriam inumeráveis, ou seja, incontáveis. Mas Deus vai fazendo várias promessas a Abraão, e uma das promessas que Deus faz é dizer: o teu povo ficará 400 anos escravos na terra do Egito, mas eu vou libertá-los, eu vou tirar eles de lá e vou inserir eles, eu vou colocar eles na terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra em que eu falei para você sair do meio da sua parentela e ir para a terra que eu te mostrarei, e era a terra de Canaã. Não quero me alongar para explicar a história, porque é muito longa. Se eu for explicar aqui que Abraão sai da terra dele, do meio da parentela, vai para uma terra que ele não sabia para onde ia, e a história diz que essa terra não tinha nada, era uma terra seca, era uma terra, um solo rochoso, e ali Abraão passa por inúmeras dificuldades, e Abraão também acaba tendo que ir ao Egito também. Mas voltando aqui para dentro da história. E aí agora Deus faz essas promessas a Abraão, e ali Abraão tem Isaac, e de Isaac nasce Esaú e Jacó. Jacó também passa por inúmeras situações, e ali a Bíblia diz que Jacó agora forma uma família, a qual ele tinha 12 filhos homens e uma filha mulher chamada Diná. E dessa família agora sai Jacó, e Jacó agora tem esses filhos, e aí sai José. E agora, no meio dessa história toda, José tem sonhos. Deus fala com José que o sol, que a lua e que 11 estrelas iam se prostrar diante dele. E ele, tendo aquele sonho, vai contar, e ele passa por inúmeras situações, e dessas situações ele vai parar lá dentro da terra do Egito. E aí, por aí, querido, nós vemos que Deus inicia a sua promessa, porque a Bíblia diz que ele não é o homem para que minta, nem é o filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele diria e não cumpriria? O livro de Josué também termina dizendo que de todas as promessas que o Senhor fizera, nenhuma delas, nenhuma sequer só, caíram por terra. E o que eu quero falar nessa noite aqui é sobre isso, sobre promessas. Que quando Deus faz uma promessa, não importa os desafios que venham, não importa a dificuldade que vier, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para criar todo um cenário, ele é fiel para fazer, criar situações para nos levar até o local da nossa promessa. Não importa se talvez o lugar da promessa a gente vai ter que passar por cisterna, vai ter que passar por calabouços, passar por prisões, passar por calúnias, passar por decepções. O importante é que o nosso Deus sempre vai criar
uma situação para nos levar até o local da promessa. E voltando aqui para para o texto, porque eu quero chegar onde Deus trouxe a revelação ao meu coração. E aí a Bíblia diz que depois de toda essa situação, né, depois de toda essa introdução que eu coloquei aqui agora, para mim chegar onde eu quero, onde que Deus me levou, a Bíblia diz que agora entra essas 70 almas, José morre, depois que José morre, o faraó aqui assume, eles conseguem agora, segundo os historiadores, expulsar os iquisos, né, que só o tempo que esses iquisos ficaram pastoreando ali no Egito ali foram mais ou menos uns 150 anos, eles ficaram no poder. E após a morte de José, eles são expulsos dali, e aí agora a dinastia volta, né, dos faraós, volta para a mão dos egípcios. E aí agora os egípcios vê aquele povo que vinha de uma descendência de pastores nômades, que vinha de uma descendência de um povo que não era o povo da terra, era um povo estrangeiro que estava ali. E aí agora ele vê que aquele povo se multiplica, que aquele povo aumenta, que aquele povo cresce muito mais até do que o próprio povo da terra. Aquilo começa a preocupar, aquilo começa a deixar o faraó desesperado, que ele falou assim, se esse povo continuar crescendo, se esse povo continuar se fortalecendo aqui, eu vou perder o meu reinado. E aí agora a Bíblia diz que ele começa a colocar feitores, ele começa a colocar chefe de escravos para poder escravizar, levar aquele povo a um extremo, levar a um nível de trabalho assim bem fastigante, bem cansativo, bem estafante, ao ponto deles poderem não se reproduzir, mas ao ponto deles começarem a morrer. Ou seja, a ideia principal era: vamos colocar para trabalhar ao extremo, levá-los ao extremo de trabalho para que eles venham morrer, para que eles venham infartar, para que eles venham dar um AVC, para que eles venham dar alguma coisa ruim, mas eles venham começar a se degradar, começar a morrer, perder suas forças, não e sem força eles não vão também gerarem novos filhos, não vão ter força para poder engravidarem as suas esposas. E assim eu consigo diminuir, eu consigo assim tirar a força desse povo. E aí a Bíblia diz que ele faz isso tudo, mas pelo jeito que a gente vai continuando lendo o texto, não conseguiu. Então, o rei do Egito cria uma outra estratégia, ele cria uma outra situação. E ele diz: vou criar uma outra estratégia então. Já que eu tentei fastigar, já que eu tentei consumi-los ao nada, a trabalhar ao ponto deles se acabarem e não conseguirem se reproduzirem, e não resolveu, agora as mulheres estão engravidando, mesmo que a história diz que passaram bastante tempo ali em que as pessoas tinham até medo de engravidarem as suas esposas, por medo de perderem seus filhos, mas começam a acontecer, as mulheres começam a engravidar. E aí, quando as mulheres começam a engravidar, Faraó tem uma outra ideia. Faraó pensa: vou agora pegar as parteiras e vou fazer elas matarem essas crianças quando elas nascerem. E assim foi dada a ordem. E aí a Bíblia vai nos relatando aqui no texto ao qual nós fizemos menção, no versículo 16, ou melhor, o 15, diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinais, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então quer dizer que, depois de tudo que nós acabamos de relatar, né, dizendo que o faraó, a primeira ideia dele foi que destruir esse povo pelo cansaço, destruir esse povo pelas dificuldades no trabalho, aumentando a carga, né, como o versículo 14 diz que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que
tirania os serviam. Ou seja, de todas as formas que ele criou para poder destruir, ele não conseguiu. E agora, como eu acabei de falar, né, esse povo começa agora a produzir mais, ou seja, a crescer mais, porque cada vez que elas começam a gerar filhos, cada vez que elas começam a engravidar, isso aumenta ainda mais a preocupação de Faraó. Por quê? No entendimento dele, ele pensa: esse povo já está grande, esse povo já é forte, esse povo já cresce dia após dia. Eu tento destruir eles pelo meio do trabalho, não consigo. E agora essas mulheres engravidando, provavelmente eles terão mais filhos. E se eles vão ter mais filhos, o que vai acontecer é, daqui mais um tempo, eles ainda serão maiores, já são maiores que nós. E serão duplamente, triplamente maior do que nós. Eu tenho que tentar de alguma forma destruir. Já que eu tentei a primeira forma e não consegui, eu vou tentar a segunda forma. E aí a segunda forma que ele vê é chamar as parteiras, fazer uma proposta para elas, dizendo assim: olha, quando vocês forem ajudarem as mulheres hebreias a ter filhos, perdão, quando vocês forem ajudarem essas mulheres hebreias a ter filhos, faz o seguinte: quando elas forem ter filhos, vocês vão matar, matar se for menino ou homem, vocês vão destruir. Se for menina, podem deixar viva, mas se for menino, matem. E aí a Bíblia diz que, onde nós fizemos menção aqui logo que iniciamos, e foi a parte assim que Deus me chamou mais atenção dentro desse texto, foi o versículo de número 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito tinha pedido a elas. Esse termo hebraico, temeram, existe uma palavrinha no hebraico chamada yaré, que quer dizer, essa palavra temeram quer dizer adoração verdadeira ao Deus eterno, piedade, né? Elas tiveram piedade, elas tiveram obediência, elas adoraram a Deus e elas colocaram isso dentro de si, elas inseriram isso dentro do coração, elas determinaram: nós vamos temer a Deus e não vamos cumprir essa ordem que o rei do Egito está nos ordenando. Mas nós vamos ser obedientes, nós vamos pagar o preço, independente do que vai acontecer, independente do que a gente vai viver. Se a gente vai morrer, se a gente vai viver, se ele vai nos prender. Mas a gente vai temer. Queremos temer a Deus. E não vamos fazer, não vamos destruir, não vamos acabar. Porque elas entenderam que elas faziam parte de um projeto de Deus muito grande. Elas entenderam que elas naquele momento eram instrumento de Deus. Talvez elas não tinham noção do que o que elas estavam fazendo poderiam qual era a consequência, qual era a responsabilidade delas dentro na participação dessa promessa. Talvez elas não tinham noção disso. Talvez elas não tinham nem pensamento nisso, de que elas iriam ficar para a história, que elas um dia estariam aqui há quase 4.000 anos de história, elas ainda seriam notadas, ainda seriam citadas por ter tido essas atitudes. E o que eu aprendo, e abro um parênteses aqui, é que a gente não tem noção do que as nossas atitudes hoje vai nos conferir amanhã,
vai nos trazer de benefício amanhã, do que Deus vai fazer pela nossa vida amanhã, por causa de atitudes que estamos tendo hoje. Porque a Bíblia diz que tudo que nós semeamos, é isso que nós colhemos. Então, se nós semeamos coisas boas, nós com certeza vamos colher coisas boas. Se nós semeamos, mesmo que com lágrimas, mesmo que com dificuldades, amanhã nós vamos colher os nossos molhos. Amanhã nós vamos pegar os nossos feixes e vamos ver como foi bom ter plantado coisas boas, porque só se colhe aquilo que se planta. E a Bíblia diz que agora, nesse momento, essas mulheres tinham uma escolha. Elas estavam diante de duas situações: obedecer ao faraó e talvez perder a sua vida, e talvez serem presas, serem prejudicados por isso, ou temer a Deus. E agora, aguardar o que Deus iria fazer. Porque com Deus, querido, não se tem uma prévia do que vai acontecer, porque com Deus as coisas dele é no tempo, é na hora dele. Com ele escreve uma nova história, ele sempre está escrevendo a história, mas a gente nunca sabe de que forma essa história está sendo escrita. A gente só sabe quando a história se revela. A gente só sabe quando os acontecimentos começam a vir na nossa vida. E elas não tinham noção do que Deus iria fazer com elas. Assim como Abraão não tinha noção do que ia acontecer com ele, aonde Deus ia levá-lo, aonde ele chegaria por ter obedecido à voz de Deus. De ter saído do meio de uma terra idólatra, de ter saído do meio da parentela, de ter abandonado tudo para seguir um Deus que ele não conhecia. Ele conhecia vários deuses da terra, da onde ele vinha, que era a terra de outros caldeus, né? Que nós sabemos que é a Babilônia. E ele não sabia. Mas Deus fez uma promessa que daria, né, um legado a ele que seria um legado assim, muito grandioso, um legado assim, que talvez teria um pacto eterno, porque a aliança que Deus fez com ele foi muito grande, foi muito forte a aliança que Deus fez com ele. E essas duas mulheres, que muitos não dão nada e que muitos assim nem falam muito nelas. Mas hoje, lendo esse texto, sempre esse texto me chama muita atenção, porque todas as vezes que eu leio essa história, não tem como não ver essas mulheres. E não tem como não aprender alguma lição com elas. E a primeira coisa que eu aprendo desse texto é que elas tinham duas escolhas: em ser fiel ao Eterno ou obedecer à voz de Faraó. Mas o texto diz que elas temeram a Deus, ou seja, elas colocaram dentro de si: vamos ser piedosas, vamos obedecer e vamos adorar Ele. E a forma que nós temos de adorar é deixando essas crianças viver. E a Bíblia diz que então elas fazem isso. E aí agora o rei chama elas e pergunta para elas o porquê que elas não cumpriram, porquê que elas não fizeram do jeito que ele tinha ordenado. E aí o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o temor a Deus é princípio de sabedoria. O temor a Deus é princípio de sabedoria. E eu vejo que Deus agora dá uma estratégia, dá uma sabedoria a elas para que elas viessem falar algo que aplacassem o furor do rei, a ira do faraó, e ele não fizesse nenhum mal a elas, não prendessem, não destruísse elas naquele momento. E elas falam para ele: não, rei, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Quando a gente chega para fazer, ou melhor, quando as parteiras chegam para fazer o parto delas, elas já tiveram os filhos, elas já fizeram seus próprios partos, elas têm esse potencial, elas têm essa força, elas são mulheres vigorosas, elas são mulheres de força, elas são diferentes, elas não são como as egípcias. E aí o rei
segundo parece que o que nós fazemos uma extração desse texto é que o rei acredita no que elas falam. E o que me chamou mais a atenção é que quando chega no versículo 20, a Bíblia volta e o texto torna a dizer que Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E o 21 vem enfatizando. E porque as parteiras temeram a Deus, eles lhe instituiu famílias. Ou seja, querido, temer a Deus não traz benefício simplesmente para a gente ou para a nossa própria vida, para nós mesmos. Mas temer a Deus traz benefício até a todos que estão à nossa volta, porque a Bíblia diz que e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou-se e tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes instituiu família. Ou seja, o fato delas temerem a Deus e não ter matado aquelas crianças, os filhos das hebreias, Deus fez aquele povo crescer e ficar forte, porque aumentou o contingente de pessoas. E por elas ter temido a Deus, Deus também lhe deu as suas próprias famílias, porque quero eu conjecturar que elas sonhavam também um dia ter seus próprios filhos, em vez de ficar ali só ajudando aquelas mulheres a terem seus filhos. Mas eu creio que elas também tinham o sonho de ter seus filhos, de ter sua família. E a Bíblia diz que porque elas temeram a Deus, Deus lhe dera condição de constituir suas próprias famílias, de terem seus próprios filhos, tudo porque elas temeram a Deus. E um dos males que afeta a nossa sociedade nesses dias, querido, é a falta do temor a Deus. Vivemos dias em que as pessoas estão temendo mais a ordem de Faraó, mais aquilo que Faraó tem dito do que aquilo que o Eterno tem falado. E por causa deste grande mal que tem nos afetado, nosso povo, a nossa nação, as nossas igrejas, nós temos visto que isso tem nos trazido grandes problemas, isso tem nos trazido grandes perdas, porque a Bíblia diz que mesmo que Faraó tramava, mesmo que Faraó armava, mesmo que Faraó criava situações, o povo crescia, o povo ficava forte, Deus dava graça para esse povo se fortalecer. E essas mulheres aqui é bem enfático, queridos, quando diz que e porque elas temeram a Deus, Deus lhe fez bem. E porque elas temeram a Deus, Deus lhe constituiu famílias. E a grande revelação que Deus coloca no meu coração é isso, querido. Que nós como igreja, que nós como a noiva do Cordeiro, precisamos aprender esse princípio. O princípio de temer a Deus. O princípio de obedecer às suas palavras. Não importando com as ameaças que o Faraó nos faça, as propostas, os pratos que ele venha nos oferecer, porque elas tinham grande desculpa em dizer, não, nós matamos os filhos das hebreias porque afinal de contas foi o rei que nos mandou, afinal de contas é o rei que está nos dando ordem, é o soberano, é o Horus vivo. Mas não, querido, elas sabiam que o Eterno era maior do que Faraó, elas sabiam que o princípio da sabedoria é o temor ao Eterno. Que vier conhecer verdadeiramente a Deus não é conhecer toda a Bíblia, não é conhecer todos os fundamentos da língua hebraica, não é conhecer todos os fundamentos da língua grega,
não é viajar por vários países, não é cantar bem, pregar bem, ou estar em grandes eventos da nossa nação pregando. Não. O princípio de sabedoria é temer ao Eterno. É temer, como esse termo hebraico diz, Yaré, é obedecer, é adorar verdadeiramente ao Deus vivo, é ter piedade, é ter a obediência, como o livro de Samuel diz. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor temer a Deus do que pregar bonito, do que cantar bonito. Melhor do que fazer todas as coisas é ser grato ao Eterno. E essas mulheres foram gratas a Deus, porque elas sabiam que se um dia elas nasceram e hoje estavam já com a idade que estavam, foi porque Ele as tinha dado o privilégio, Ele as tinha dado a chance de ter uma vida. E eu creio e quero conjecturar que elas dentro do seu coração pensaram: que direito tem um homem de tirar a vida de um recém-nascido, tirar a vida de uma criança, de tirar um sonho de uma família? Ele não tem nenhum direito. E nós não vamos obedecer esse princípio que o rei está querendo impor. Mas nós vamos temer a Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o dono da vida. Então, querido, o que eu quero com esse texto todo, ter dado toda essa volta para deixar essa mensagem, essa revelação que o Espírito Santo colocou no meu coração. O que a igreja brasileira precisa entender é que nós precisamos temer ao Eterno. Não devemos ter medo de crise, não devemos ter medo de nada, de leis que possam tentar vir contra a nossa vida, mas que possamos temer ao Eterno, porque se tememos ao Eterno, mesmo no tempo da crise, Ele vai nos honrar. Mesmo no meio do tempo da dificuldade, Ele vai nos honrar. Que mesmo com as ameaças de Faraó, Ele vai nos honrar. E a promessa dele vai acontecer, a promessa dele vai se cumprir, porque fiel que prometeu. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Então, se ele começou a boa obra, ele vai terminar. Só depende de mim e depende de você, de deixarmos sermos a ferramenta, ser o instrumento que Deus quer usar. Que possamos ser como Cifra, como Puá, como Joquebede, como Arão, que possamos ser como José, que possamos ser como Abraão. Homens e mulheres tementes ao Eterno, homens e mulheres obedientes à sua palavra, homens e mulheres que não têm medo de princípios de rei, de nação, de autoridade que seja, que venham tentar nos direcionar para onde o Eterno não quer que nós sejamos direcionados. Então, que nessa madrugada, querido, que você possa receber essa palavra do Senhor. Que temer a Deus vai nos trazer grandes benefícios. Que temer a Deus vai nos levar a lugares que a gente nem imagina. Olha o que Deus fez na vida dessas duas mulheres. Não é à toa que o nome de Cifra significa bonita e o nome Puá significa esplêndida. Que possamos ser bonita no caráter, esplêndida não os dons, não pelo potencial, mas que possamos ser esplêndidas e ser conhecidas como esplêndidas, como mulheres lindas, mulheres valorosas, como mulheres que temeram a Deus. Como essas duas mulheres são conhecidas. Mulheres que temeram a Deus. E assim Deus mudou a sorte delas, dando famílias, fazendo-lhe bem. E através dela o povo crescia. Pessoas foram abençoadas. Que nós possamos ser essas mulheres que abençoam a nossa nação, fazendo a diferença, com o nosso temor, com a nossa gratidão eterna. Que possamos ser mulheres em gratidão ao Senhor. Mulheres que se entregam a Deus e não olham para as circunstâncias. Mulheres que olham para o eterno e não para o gigante. Mulheres
que não olha para as circunstâncias, que não olha para as dificuldades, mas que cumpra a missão, que cumpra o projeto de Deus, que é fazer aquilo que Ele nos propôs, que é sermos as Déboras desse tempo, ser as Cifras e as Puás, as Joquebedes, as Marias, sermos a Esther, sermos as Rutes, sermos as mulheres virtuosas que Provérbios declara. Mulheres virtuosas, quem achará? Seu valor excede a das finas joias. E que nós possamos ser essas mulheres. Tenha uma boa madrugada na presença do Eterno. Que Ele venha nos conceder um amanhecer de vitória e que nós possamos nos manter firmes na presença do nosso Deus até a sua vida. Fiquem todos na paz do Eterno. E assim sejamos tementes e fiéis ao Senhor até a sua vida. Fiquem todos na paz.